Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre medidas de avaliação de classificadores, que são aquelas medidas que a gente pode utilizar para, dada uma hipótese ou um modelo de classificação aprendido a partir de dados do passado, ter alguma ideia, alguma estimativa do quão bom é aquele modelo na solução do meu problema. Mais do que isso, nós vimos em vídeos passados que para o mesmo problema existem diversas hipóteses que podem ser geradas para tentar solucionar aquele problema. Por exemplo, quando a gente utiliza diferentes algoritmos de aprendizado de máquina, diferentes algoritmos de classificação, para tentar solucionar um problema, para aprender sobre aquele problema, eles vão gerar invariavelmente diferentes hipóteses de classificação. Então, utilizando essas medidas, eu posso, dadas duas hipóteses, né, as hipóteses geradas por dois algoritmos, ou pelo mesmo algoritmo com duas configurações diferentes, tentar escolher a melhor hipótese de classificação, aquela hipótese 1 que eu vou julgar a melhor em detrimento de todas as outras, né? Então, essas medidas que a gente vai ver aqui hoje são medidas básicas, as mais básicas que a gente tem na literatura, tá bom? Existem outras medidas mais avançadas, mas que não são escopo desse nosso primeiro vídeo sobre avaliação de classificadores, tudo bem? Então vamos lá, sem muita demora, vamos começar a entender o que é que nós vamos utilizar para classificação. Então, a gente tem algumas métricas, né, para avaliar a performance de um classificador, e essas métricas que nós vamos utilizar aqui, elas são aplicadas, né, quando o meu classificador, após a indução do meu modelo de classificação, né, onde eu vejo os meus dados de treinamento nesse processo de indução, e essas medidas elas são calculadas em cima do meu conjunto de teste. Então, só para a gente relembrar, né, eu tenho lá a minha base de dados completa, né, que um especialista rotulou para mim, perfeito? Então, imagina que aqui tem toda uma tabela, né, onde eu tenho os diferentes atributos que são utilizados para classificar para caracterizar cada uma das entradas da minha tabela, né? E aqui eu tenho uma coluna especial, que é a coluna Y, que é a minha coluna classe, né? Então aqui eu tenho um vetor X, né, que é composto por todos esses valores aqui, eu tenho x1, x2, x3, x4 aqui nesse meu exemplo, e eu tenho um valor y aqui, né? Então lembrando que o que a gente quer fazer é estabelecer uma função onde y vai ser uma função desse meu vetor x que eu tenho de características, perfeito? O objetivo de um processo de classificação, então, é estimar essa funçãozinha aqui, perfeito? Para a gente aqui, né, esse nosso processo de treinamento e classificação, nós utilizamos, né, separamos um pedaço dessa base que eu já tenho rotulada por um especialista, né? Então pego um pedaço dela e escondo, tá? Esse pedaço aqui é o que eu chamo de um conjunto de teste. Esse pedaço aqui, esse pedaço de cima, né? Todo esse pedaço aqui assim, todo mundo, tá? Todo mundo aqui assim, eu vou utilizar para o meu conjunto de treinamento, perfeito? Então, a ideia é que esse conjunto de treinamento seja utilizado para treinar nesse processo de indução dessa hipótese, dessa funçãozinha f aqui, e depois, essas medidas que nós vamos ver aqui hoje, elas serão induzidas, serão calculadas em cima deste conjunto de teste, tá? Então eu vou pegar essa função e vou aplicar sobre os conjuntos de teste, fazendo a seguinte comparação. Percebam que eu sei, né, eu sei perfeitamente qual é a classe desses carinhas que eu separei, né? Eu tenho noção aqui, né? Imagina que eu tenho aqui uma base de dados de pacientes, né, que é o exemplo que a gente vem utilizando nos outros vídeos, onde eu tenho aqui os atributos sendo as características desse paciente, né, e a minha classe, uma classe binária que me diz se esse paciente é doente ou é saudável. Essa porçãozinha que eu tenho aqui para o meu conjunto de teste, eu sei qual é a classe desses caras, eu sei exatamente, imagina que eu tenho aqui 10 pacientes, né, e que eu sei para esses 10 pacientes exatamente se esse cara é doente ou se ele é saudável. A ideia é que, após induzir, então, essa funçãozinha f aqui, eu aplique essa função, esse modelo que eu aprendi sobre esses dados que estão separados aqui, né? E depois eu compare a classe que foi sugerida pelo meu classificador, a classe que foi sugerida pela minha funçãozinha f, né? Ou seja, esse y aqui, né, que foi gerado após a aplicação dessa função f, né, com a classe real, com a classe que de fato eu tenho medida no mundo real. Tá? Então eu vou ter, eu posso falar, por exemplo, de um y e de um y
linha, né, onde o y é a minha classe gerada, certo? A minha classe sugerida, digamos assim, pelo meu classificador, e aqui o y' é a classe real, tá? Para a gente, nós vamos utilizar aqui uma outra nomenclatura. Ao invés de sugerida, nós vamos falar de uma classe predita, tá? Então essa minha classe predita é a classe que eu vou, que o meu classificador, né, que ele sugeriu para mim, e a classe real é aquela que eu tenho medida no mundo real. Tudo bem? Então, utilizando esses dois conceitos, né, de uma classe predita e de uma classe real, nós vamos montar o que a gente chama de uma matriz de confusão. Nessa matriz, né, uma matriz M por M, né, onde M é maior ou igual a 2, para um problema de M classes. Tá? Então, se eu tenho um problema de duas classes, essa aqui é uma matriz 2 por 2. Se eu tenho três classes, é uma matriz 3 por 3. Perfeito? Cada entrada, cada célula dessa matriz, né, indica o número de exemplos pertencentes à classe I, tá, que foram rotulados pelo classificador como sendo da classe J. Ou seja, aqueles exemplos cuja classe real é I, a classe real desses caras é I, perfeito? E a classe predita para eles foi J. Tá? Então eu vou mostrar um exemplo já já e talvez esse conceito fique mais simples de ser compreendido, beleza? Idealmente nessa matriz a gente vai perceber, eu quero que vocês guardem isso antes da gente ver uma matriz como essa, idealmente o melhor classificador de todos é aquele que todos os exemplos estão contidos na diagonal dessa matriz de confusão, beleza? Então vamos lá? Para a gente entender o que é essa matriz de confusão. Aqui, pessoal, inicialmente nós vamos trabalhar com um problema de classes binárias, tá? Uma classe a gente chama de positiva e outra classe a gente chama de negativa, tá? Por exemplo, naquele problema que a gente vem citando, né, eu posso falar, por exemplo, que o positivo para mim é aquela classe do cara doente, né? Então eu falo que doente é positivo e eu falo que negativo é o cara saudável, tudo bem? Então eu posso fazer essa comparação, tá? A gente aqui chama uma classe de positiva e outra de negativa só para uma questão de simplicidade mesmo, tá? De notação. Tudo bem? Então, olha só. Assumindo que eu tenho uma classe positiva e uma classe negativa, né, e a gente pode associar igual a gente fez aqui em cima, né? Assumindo que eu tenho essas duas classes, olha só. A minha classe predita, né, percebam que aqui eu tenho, tenho aqui nas colunas, né, a classe predita. Aqui quer dizer o seguinte, nessa coluna vão estar concentrados todos os exemplos que foram preditos pelo meu classificador como pertencendo à classe positiva, e aqui todos aqueles exemplos preditos pelo meu classificador, ou seja, que o meu classificador sugeriu como classe, a classe negativa. Tudo bem? Aqui nessa linha eu vou ter todos aqueles exemplos que são pertencentes à classe positiva no mundo real, cuja classe real é a classe positiva. Nessa linha, eu vou ter todos aqueles exemplos cuja classe real é a classe negativa. Tudo bem? Em cima disso, eu tenho as seguintes condições aqui, assim, as seguintes ocorrências nessas células. Aqui, percebam, eu tenho o que a gente chama de verdadeiros positivos, ou true positives, que são todos aqueles exemplos cuja classe real é positiva e o meu classificador prediz-se como pertencente à classe positiva. Então, esse cara aqui eu posso considerar como sendo um acerto. Tudo bem? São aqueles casos de exemplos cuja classe real é positiva e o meu classificador prediz como sendo da classe positiva. Aqui eu tenho todos aqueles exemplos, eu vou contabilizar todos aqueles exemplos que pertencem à classe positiva, mas o meu classificador predisse como sendo da classe negativa, ou seja, são os erros. Tudo bem? Esse cara aqui errou a classificação deles. Beleza? De maneira análoga, aqui embaixo, né, eu vou ter todos aqueles exemplos cuja classe real é negativa, mas o meu classificador predisse como sendo da classe positiva. Então são aqueles casos em que o meu classificador errou a classificação.
Aqui eu vou ter todos aqueles casos de exemplos que pertencem à classe negativa e o meu classificador predisse corretamente como pertencente à classe negativa. Então, são os acertos. Tudo bem? Percebam que, idealmente, é isso que eu estava falando, né? Os meus exemplos devem estar todos na diagonal dessa matriz. Tá? Ou seja, que todos os exemplos, o melhor dos mundos é aquele em que todos os exemplos da classe positiva sejam preditos pelo meu classificador como da classe positiva, e todos aqueles exemplos da classe negativa sejam preditos de fato como pertencentes à classe negativa, tá? O que está aqui na diagonal da minha matriz. Tudo bem? Então aqui é os verdadeiros positivos, ou seja, aqueles acertos para a classe positiva. Aqui são os falsos negativos, ou seja, aqueles exemplos cuja classe real é positiva, mas meu classificador predisse como sendo negativo. Aqui são os falsos positivos, ou seja, aqueles exemplos cuja classe real é negativa, mas o meu classificador predisse como sendo positivo. E aqui eu vou ter os verdadeiros negativos, ou true negatives, que são aqueles exemplos que pertencem à classe negativa e meu classificador predisse de fato como sendo da classe negativa. Tudo bem? Então, idealmente, todos os meus exemplos devem estar concentrados em verdadeiros positivos e verdadeiros negativos. Beleza? Só para isso aqui ficar claro, né, eu gosto de mostrar essa ilustração aqui, que ela deixa bem claro esses dois tipos de erros, né, verdadeiro positivo, falso positivo e falso negativo. Tá? Então, falso positivo, né? Esse cara aqui é um médico que está falando para um senhor, né, que ele está grávido, que não parece ser o caso, né? E aqui eu tenho um caso de falso negativo, onde uma mulher claramente grávida, né, assim, visualmente grávida, dá para a gente perceber, e a médica está afirmando que ela não está grávida. Esse caso aqui, então, é um falso positivo, onde ele não está grávido, mas o meu especialista, o meu rotulador aqui, imagina que o médico é o meu algoritmo de classificação, né? O meu algoritmo de classificação que está falando que ele é positivo, mas no caso ele é negativo. E aqui o meu algoritmo de classificação está falando que ele é negativo, mas ele é positivo. Então esse aqui é um caso de falso negativo, esse daqui é um caso de falso positivo. Tudo bem? Acho que essa ilustração deixa bem claro os dois tipos de erros que a gente tem. Tá? Bom, então, para a gente avaliar os nossos classificadores, né, a gente utiliza, por vezes, na maioria das vezes, né, é suficiente a gente utilizar o que a gente chama de taxa de acerto ou acurácia do meu classificador, ou a taxa de erro, para eu ter uma estimativa do quanto que o meu algoritmo está acertando ou errando em cima dos meus exemplos de teste. Né? Lembrando, todas essas medidas são calculadas em cima dos nossos dados no conjunto de teste. Tudo bem? Um dos conceitos que a gente tem que ter em mente, né, para utilizar a taxa de acerto e a taxa de erro, nós vamos ver já já como que a gente pode calcular utilizando a matriz aquela matriz de confusão que a gente gerou anteriormente, né? Mas só um conceito bastante importante para a gente ter em mente é o conceito de erro majoritário, que diz o seguinte, olha, acho que, por exemplo, é mais fácil mesmo. Vamos supor que no conjunto de teste, né, a gente tem 70% dos exemplos pertencendo à classe positiva e 30% pertencente à classe negativa. Tá? Então, aquela classe que tem a maior concentração de exemplos no meu conjunto, eu chamo de classe majoritária. Beleza? O nome já é bastante sugestivo. É aquela classe que tem mais exemplos no meu conjunto de dados. Bom, então vamos pensar o seguinte, vamos pensar num classificador extremamente ingênuo que sequer olha para os meus dados. Tá? Vamos supor que eu tenho um classificador que ele vai pegar e simplesmente chutar a classe dos meus dados. E eu quero um classificador que seja... que tem maior probabilidade de acertar. Vamos pensar o seguinte, se eu tenho 70% de exemplos de uma classe e 30% de exemplos de outra, e eu quero acertar mais do que errar, então eu posso assumir que os meus... vou fazer um classificador que sequer vai olhar para o meu dado e chegou um exemplo para ele classificar, ele vai chutar que a classe é a majoritária. Nesse caso, ele vai chutar que é positiva, que tem 70% dos exemplos. Tá? Então,
Pensando num classificador como esse, né, que sequer olha para os dados e chuta a classe majoritária dos meus dados, ele vai errar em 30% das vezes, concordam? Se eu tenho 70% da classe positiva e 30% da classe negativa, e eu sempre chuto a classe majoritária, que nesse caso é a classe positiva, ele vai errar só nesses 30% aqui. Ele vai falar que para esses 30%, ele vai falar que é positivo, mas de fato eles são negativos, né? Então ele vai errar 30%. Isso é o que a gente chama de erro majoritário, tá? É aquele erro que um classificador assume, né? Que um classificador pode assumir quando ele simplesmente chuta a classe majoritária para os exemplos, tá? Quando ele sequer olha para os dados, é aquele classificador mais simples, mais ingênuo, mais bobinho possível, beleza? Então isso é o erro majoritário. Então, a gente diz que um classificador aprende, né, quando ele tem, é melhor, né, vale a pena utilizar aquele classificador quando pelo menos o erro daquele classificador é menor do que meu erro majoritário. Beleza? Essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar ao avaliar um classificador. Se o erro de um classificador for pior do que o erro majoritário, ele está pior do que o mais ingênuo dos classificadores. Não vale a pena, tem alguma coisa de errado com aquele meu classificador. Tudo bem? Então, lembrando, então, o erro majoritário é aquele erro que eu calculo quando eu simplesmente chuto a classe majoritária para os meus exemplos de teste. Tudo bem? Bom, então, considerando isso, né, um classificador mostra que aprendeu quando o erro apresentado é menor do que o erro majoritário. Tá joia? Então, olha só. Aqui nós temos algumas das principais medidas que a gente tem na literatura para avaliar classificadores. Tá? Nós temos aqui nós temos a taxa de acerto, ou acurácia, beleza? Então quando a gente fala, o termo que a gente utiliza na maioria das vezes, ao invés de taxa de acerto, é de fato acurácia. Taxa de erro, revocação, especificidade, precisão e F1 measure, ou medida F1, tá? Vamos ver aqui cada uma delas, ó. A acurácia é aquela medida que eu calculo fazendo os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos dividido pelo total de exemplos, os positivos mais os negativos, tá? Então lembrando que a gente vai ter uma matrizinha, né, onde eu vou ter aqui a classe, vou fazer uma matrizinha pequenininha aqui embaixo, né, positivo e negativo aqui é o real, e aqui em cima positivo e negativo o predito, né? Se eu fizer uma matrizinha como essa, né, eu vou ter aqui, bem rapidamente, aqui eu vou ter os meus verdadeiros negativos, aqui eu vou ter os meus falso negativos, aqui eu vou ter os meus falso positivos, e aqui eu vou ter os meus verdadeiros negativos. Beleza? Aqui o meu verdadeiro positivo, aqui meu falso negativo, falso positivo, verdadeiro negativo. Beleza. Então, ó, verdadeiro positivo, aqui, verdadeiro negativo, aqui, que são aqueles exemplos na diagonal, ou seja, aqueles casos em que meu classificador acerta, dividido por P mais N. P mais N eu posso considerar como sendo o P, o somatório dessa linha aqui, né, dos positivos, e o N, o somatório dessa linha aqui, do somatório dos negativos. Ou seja, por todos os exemplos positivos, mais todos os exemplos negativos. Em resumo, todos os meus exemplos da base de dados, tá bom? Então eu divido a acurácia, né, calculada somando os acertos, dividindo pelo total de exemplos da minha base de dados. Beleza? De maneira análoga, né, a taxa de erro é aquela em que eu faço os falso positivos mais os falso negativos, ou seja, aqueles casos em que meu classificador errou, né, que são esses caras aqui, os falso positivos aqui, falso positivos mais os meus falso negativos, beleza? Dividido por P mais N, né? Ou seja, pelos meus exemplos. Então, é o total de erros dividido pelo total de exemplos. Tá? A revocação, né, é aquela medida que vai me dar a ideia de
sensitividade do meu algoritmo, né? Aqui já tá, esse nome já é bastante sugestivo aqui em cima, né? A sensitividade do meu algoritmo, certo? Esse cara aqui. A revocação, ela vai me dizer o seguinte, vamos ver como é que ela é calculada, ó. São os verdadeiros positivos, esse cara aqui, né? Dividido pelos positivos, ou seja, dividido pelo total de exemplos pertencentes à classe positivas. Isso aqui ela me dá a ideia do seguinte, olha, do total de exemplos que eu tinha que classificar como sendo da classe positiva, né, desse total aqui, quantos de fato eu consegui recuperar, tá? Ou seja, eu tinha P exemplos positivos na minha base de dados. Os TP são aqueles que eu de fato identifiquei. Isso aqui me dá uma ideia de recuperação. Do total de exemplos que eu tinha que recuperar dos positivos, quantos que de fato eu consegui recuperar? Beleza? A especificidade, né, ela vai me dar a ideia similar, né, só que para a classe negativa. Do total de exemplos pertencentes à classe negativa, quantos, do total, é o N, né, desculpa, do total de exemplos pertencentes à classe negativa, quantos que de fato eu consegui recuperar, tá? Então seria isso daqui, né, do total de exemplos pertencentes à classe negativa, quantos que estão aqui, beleza? E por fim a precisão, né? A precisão ela vai calcular o seguinte, quantos exemplos que eu predisse acertadamente como pertencentes à classe positiva, dividido pelos verdadeiros positivos mais os falsos positivos. Isso aqui vai me dar a ideia do seguinte, olha, do total de exemplos que eu predisse como sendo da classe positiva, né, que são esses dois aqui, percebam que aqui eu estou olhando para a coluna, né, a precisão eu estou olhando para essa coluna aqui, que são os verdadeiros positivos mais os falsos positivos, quantos desse total que eu predisse, quantos que de fato eram pertencentes à classe positiva, tá? Então isso daqui me dá uma ideia de fato de precisão da predição do meu algoritmo, tá? Aqui me dá uma ideia de revocação, né? Aqui me dá uma ideia de recuperação dos exemplos positivos, né? Daquele total que eu tinha que recuperar, quantos que de fato eu recuperei? Aqui me dá a ideia do seguinte, daqueles que eu disse que eram, percebam que aqui é diferente, né? O P é a somatório da linha, TP mais FP é a somatório da coluna, né? Quantos que de fato eram da classe positiva. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais dessas duas medidas com exemplo nos próximos slides aí, beleza? E por fim, a F-measure, né? Percebam que a precisão e a revocação, elas são medidas complementares, digamos assim, né? Em geral, quando você tende a otimizar, quando você está trabalhando com otimização de algoritmos de aprendizado de máquina, quando você otimiza a revocação, a precisão tende a cair, né? E o inverso também é verdadeiro. Quando você otimiza a precisão, a revocação tende a cair, né? Então, a F-measure, ela vem para fazer uma média harmônica entre precisão e revocação, para tentar encontrar aquele balanço entre essas duas medidas, aquele algoritmo que consegue fazer um balanço ideal entre precisão e revocação, beleza? Para a gente ter uma estimativa disso daí, tá? Bom, vamos ver aqui então, passar rapidamente pelas principais medidas, né? Precisão e revocação, porque as outras são bastante triviais, né? A acurácia é simples, a taxa de erro também, talvez essas daqui, né? Precisão e revocação. Perceba que a gente não fala muito de especificidade aqui, porque em geral a gente calcula essas medidas de precisão e revocação mesmo para a classe positiva, né? Eu tenho interesse em saber essas medidas para a classe positiva do meu problema de classificação binária, beleza? Bom, então a revocação, como eu disse, né, é uma medida de completude, né? Ela vai me dar aquela porcentagem de exemplos rotulados corretamente como positivos, considerando os exemplos que realmente são positivos, né? Então, ó, ele vai me dar uma ideia do balanço entre o TP dividido pelo P, que, para a gente lembrar, né, o P nada mais é do que o somatório do TP mais o FN aqui, beleza? Ou seja, a linha positiva, tá joia? Idealmente, claro, a revocação, eu quero que ela se aproxime de 1, né? A revocação ela vai ficar no intervalo entre 0 e 1, né? Quanto mais próximo de 1, melhor é o meu classificador nesse sentido. Quando a revocação é igual a 1, significa que ele conseguiu associar corretamente todos os exemplos da classe positiva, ou seja, que ele conseguiu recuperar
todos os exemplos que são da classe positivas, tá? Ou seja, que todos os exemplos que eram da classe positiva estão contidos aqui nessa célula, né? Que ele classificou corretamente todos os exemplos pertencentes à classe positiva, tá? A revocação, pessoal, ela não diz o número de exemplos de outras classes que foram classificados como sendo da classe positiva, tá? Então, ele não me diz nada em relação a esse cara aqui, tá? A revocação não me diz nada sobre falso positivos, tá? Então, percebam que, idealmente, né, para revocação, eu posso ter aqui, né, todos os exemplos da classe positiva concentrados aqui, né? Agora, percebam que, daí vem a ideia, né, do porquê da gente ter a F-measure depois, né? Percebam que se o meu classificador for extremamente ingênuo, né, e sempre falar que qualquer exemplo, independente do atributo que esteja descrevendo aquele exemplo, né, ele nem olha para os atributos, ele simplesmente chuta a classe positiva, né? Então, meu classificador ingênuo que sempre chutar todos os exemplos como pertencentes à classe positiva, ele vai ter revocação máxima, né? Porque, olha, o que vai acontecer? Todos os exemplos que são, de fato, pertencentes à classe positiva, ele vai colocar aqui, né? Ele vai estar aqui no True Positives. Então, esse meu classificador ingênuo, eu posso dizer com toda certeza que aqui eu vou ter um 0 aqui nos meus falsos negativos, né? Entretanto, a chance de eu ter muitos falsos positivos, né, desse valor aqui ser extremamente grande, não é pequena, tá? Então, percebam que uma revocação alta, só a revocação por si só, né, ela pode ser perigosa para eu analisar a qualidade de um classificador, tá bom? Por isso que eu falei, porque um classificador ingênuo, ele pode enganar nessa avaliação, beleza? Bom, já a precisão é uma medida de exatidão, né? Ela vai me dar aquela porcentagem de exemplos que eu classifiquei corretamente como sendo pertencentes à classe positiva, né? Considerando todos esses caras aqui, ó, considerando todos os exemplos que foram preditos como sendo pertencentes à classe positiva, né? Então ele vai olhar esses dois caras aqui agora, né? Ele vai, no fim das contas, ele está olhando para a coluna positiva, né? De maneira análoga, né, também a precisão ela vai variar no intervalo entre 0 e 1, né? Quanto mais próximo de 1, melhor é o meu classificador nesse sentido, né? E uma precisão igual a 1 significa que cada exemplo que o classificador rotulou como sendo pertencente à classe positiva, né, de fato pertence à classe positiva, tá? Não diz nada, a precisão não diz nada em respeito ao número de exemplos da classe positiva que foram classificados erroneamente, tá? Então percebam que esse cara aqui, ele não me diz nada a respeito desse carinha aqui, né? Então ele me diz o seguinte, olha, de todos os exemplos que pertencem à classe positiva, né, quantos de fato eram da classe positiva, né? De todos os exemplos que ele predisse, quantos de fato eram da classe positiva. Perceba o seguinte, olha, se esse meu classificador for ingênuo ao contrário, né? Se ele de fato só marcar aqui para mim um exemplo como sendo da classe positiva e ele de fato era da classe positiva, imagina que eu tenho lá 100 exemplos da classe positiva, tá? Imagina que eu tenho 100 exemplos da classe positiva. E esse cara rotula aqui para mim corretamente um exemplo como sendo da classe positiva, né? Vamos pegar aqui, né? Um exemplo como sendo da classe positiva, os outros 99 ele chuta aqui, né? Mas digamos que aqui o meu falso positivo aqui, né, que seja 0, beleza? Que de fato aqui ele só marcou esse cara aqui. Perceba o seguinte, nesse caso eu tenho uma precisão de 100%, né? Então nesse caso aqui eu faria 1 sobre 1 mais 0, 1, beleza? Precisão de 100%, precisão máxima, né? Percebam, entretanto, que ele errou muito exemplo dessa classe positiva aqui, né? Ele predisse muito exemplo cuja classe real é positiva, né? Ele errou muitos desses caras, mas
a precisão ela pode enganar nesse sentido, né? Por isso que a gente precisa fazer o balanço entre precisão e revocação por meio da F-measure muitas vezes, tá, pessoal? Perceba que aqui, então, a precisão ela olha o balanço daqui da minha coluna, a revocação olha o balanço da linha, né? E eu fazendo uma média harmônica desses dois caras pode me dar uma ideia melhor do que usando somente esses caras separadamente, beleza? Vamos ver um exemplozinho aqui, rapidinho, de medidas, né, calculadas, de medidas de acurácia, precisão e revocação e F-measure, calculadas em cima desses caras aqui, tá? Vamos ver o seguinte, olha. Aqui nesse exemplo eu tenho 5 exemplos preditos como sendo da classe positiva e sendo de fato da classe positiva. Então, lembrando, aqui são os meus verdadeiros positivos, né? Aqui eu tenho 5 exemplos que foram preditos como sendo da classe negativa, mas a classe real era positiva. Então aqui eu tenho os meus falso negativos. Aqui eu tenho a concentração dos meus exemplos, cuja classe predita é positiva, mas a classe real era negativa. Então aqui eu tenho os meus falso positivos. E aqui eu tenho os meus exemplos que foram preditos como sendo da classe negativa e a classe real é negativa. Então aqui são os meus verdadeiros negativos, meus true negatives aqui. Tudo bem? Vamos lá. Como que eu calculo a acurácia aqui nesse meu problema? A acurácia seria os verdadeiros positivos, 5, mais os meus verdadeiros negativos, 10, dividido pelo total de exemplos, né? 5 mais 5 mais 10, que são 20 exemplos aqui. Então seria 15 dividido por 20, que vai me dar aproximadamente 75% nesse caso. Beleza? Aí nesse caso não é nem aproximadamente, vai me dar exatamente 75%. Né? Vamos calcular a precisão agora. Precisão, eu estou fazendo o cálculo considerando os verdadeiros positivos, 5, dividido pelo total de exemplos que foram preditos como sendo da classe positiva, né? Então, vai ser a precisão, eu vou calcular utilizando esses caras aqui. Estou olhando para a coluna, tá? Então, 5, que são os meus verdadeiros positivos, esse cara aqui, dividido por 5 mais 0, que é igual a 5, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma precisão de 100%. Percebam, de todos os exemplos que ele predisse como sendo da classe positiva, todos eram, de fato, pertencentes à classe positiva. Beleza? Agora vamos olhar a revocação. Ó. A revocação desse cara me diz o seguinte. Eu estou olhando para a coluna aqui para a revocação. Tá? Vou marcar aqui de verde. Perdão, estou olhando para a linha na revocação. Falei coluna, né? É linha, na verdade, para calcular a revocação. Então, eu estou olhando para essa linha aqui, que seria o seguinte. Os meus verdadeiros positivos, 5, dividido por os meus verdadeiros positivos, 5, mais os falsos negativos, né? Esse cara aqui, ó, ele está somando com esse cara aqui agora. Então, eu estou olhando para essa linha. Vamos entender, então, o que a revocação está medindo, né? De todos os exemplos que de fato pertencem à classe positiva, quantos foram preditos corretamente na classe positiva? Pode me dar a ideia do seguinte, olha, eu tinha 10 exemplos da classe positivas para rotular. Quantos que eu consegui rotular de maneira correta, né? Então isso aqui me dá 50%, certo? 5 dividido por 5 mais 10, que vai me dar 50%. Tá? Tudo bem? Aí olha a média harmônica desses caras, né? 2 vezes 1, que é a precisão, vezes 0,5, que é a revocação, dividido por 1 mais 0,5, isso aqui vai me dar aproximadamente 67% de F-measure, beleza? Vamos olhar o segundo classificador aqui, né? Para um segundo problema, olha. Aqui eu tenho uma acurácia de 5 mais 5, 10, dividido por 5 mais 0 mais 10 mais 5, dividido por 20, que vai me dar 50% de acurácia. Tá? A precisão desse cara vai ser o seguinte, precisão, lembrando, precisão, eu estou olhando para essa coluna aqui, beleza? Precisão. Vai ser 5 dividido por 5 mais 10, que vai ser 5 dividido por 15, que vai dar aproximadamente
33%. Beleza? Revocação. Olha, revocação, eu estou olhando para essa coluna aqui. Beleza? Então, na revocação vai ser 5 dividido por 5 mais 0, que é igual a 100%. Beleza? E o F-measure entre esses caras, né, a média harmônica entre precisão e revocação, ficaria 2 vezes 0,33, que é esse cara aqui, vezes 1, que é esse cara aqui, dividido por 0,33 mais 1, que é igual a 49%. Vai dar aproximadamente 49% aqui nesse caso, tá? Então, assim, embora esses dois classificadores estejam lidando com conjuntos distintos, né, dá para eu ter uma ideia, né, que para esse problema aqui, esse classificador tem uma média entre precisão e revocação melhor do que este classificador aqui, beleza? Então, percebam que aqui são problemas distintos, porque aqui eu tenho 10 exemplos da classe positiva e 10 da classe negativa. Aqui eu só tenho 5 da classe positiva, 15 da classe negativa, né? Mas dá para eu afirmar que para esse problema, esse classificador foi melhor para resolver esse problema que ele se propôs do que esse classificador que estava resolvendo um segundo problema distinto. Tudo bem? Considerando a F-score, tá? Beleza? Bom, quando a gente tem problemas com mais de duas classes, né, a matriz de confusão que a gente vai montar, que a gente vai desenvolver, ela também vai ter mais de duas linhas e mais de duas colunas, né? Esse daqui é um problema que a gente está mostrando contendo 3 classes, né? Que eu estou chamando aqui de classe A, classe B e classe C, beleza? De maneira análoga, tenho nas linhas a classe real, na coluna a classe predita, e percebam que aqui eu tenho na diagonal os verdadeiros positivos para cada classe. Então aqui são os verdadeiros positivos para a classe A, aqui os verdadeiros positivos para a classe B e aqui os verdadeiros positivos para a classe C, né? Eu não tenho mais a intuição de verdadeiro negativo, porque aqui eu tenho mais de duas classes. Eu não posso falar que uma é positiva e outra é negativa, né? Eu tenho sempre uma classe, uma classe contra as outras, digamos assim, tá? Então eu sempre posso falar de positivo para aquela classe. Então aqui são os verdadeiros positivos da classe A, os verdadeiros positivos da classe B e os verdadeiros positivos da classe C, tá? E nas demais células são os erros, né? É fácil perceber, ó. Aqui a classe real é A, ele predisse B. É um erro do tipo AB. Aqui a classe real é A, ele predisse C. É um erro do tipo AC, né? Percebam que um erro desse daqui, né, o EAB, por exemplo, né, esse cara aqui, vamos focar nesse cara aqui, né? Ele é ao mesmo tempo um falso positivo de AB e um falso, deixa eu fazer melhor aqui, falso positivo AB e um falso negativo BA. Né? Vamos pensar o seguinte, olha, olhando para esses caras, né, um falso positivo do tipo AB, o que isso aqui quer dizer, né? Para esse cara aqui, a classe real dele é do tipo A, e ele predisse como sendo da classe B, né? Então, olhando para a classe de interesse B, aqui nesse caso, né, a classe predita, ele é um falso positivo do tipo AB, certo? A classe real dele é A, ele predisse como sendo da classe B. Ao mesmo tempo, né, se eu olho da perspectiva da classe real, ele é um falso negativo do tipo BA, né? Ou seja, ele é um falso negativo da seguinte maneira: ele predisse esse cara como uma classe diferente de A, é um falso negativo considerando a classe A, né? Mas ao mesmo tempo ele predisse esse cara como sendo da classe B, né? Então, um falso negativo do tipo BA. Tudo bem? É só para a gente entender o que seria um falso positivo e um falso negativo aqui nesse caso, tá? Então, de maneira análoga, né? Esse cara aqui seria um falso positivo do tipo AC. E esse cara aqui é um falso negativo do tipo CA. Tá? Ou seja, aqui vão estar todos aqueles exemplos cuja classe real é A e ele predisse como sendo C,
Olhando da perspectiva de C, ele é um falso positivo. Olhando da perspectiva de A, ele é um falso negativo. Tá? Ou seja, aqui vão estar aqueles exemplos que ele disse negativamente em relação à classe A, mas positivamente em relação à classe C. Beleza? Para a gente estimar precisão e revocação nesses caras, né, em problemas multiclasse, nós temos basicamente duas abordagens. Tem dois métodos que a gente pode utilizar para fazer os cálculos de precisão e revocação nesses caras, né? Que são a micromédia e a macromédia, né? Ou micro-averaging e macro-averaging, tá? A gente vai encontrar na literatura micro-averaging ou micromédia em português e macro-averaging e macromédia indistintamente, tá? Então a micromédia, né, ela faz a soma dos componentes das medidas individualmente, ou seja, para cada classe, percebam aqui, ela vai calcular a taxa de verdadeiros positivos para aquela classe, e depois ela vai fazer o somatório, né, dividido para todas as classes aqui, dividido pelo verdadeiro positivo de todas as classes, daquela classe, mais o falso positivo daquela classe. Tá? Já a revocação, né, ele vai fazer aqui o verdadeiro positivo daquela classe, dividido pelo verdadeiro positivo daquela classe, mais o falso negativo daquela classe. Mas percebam, primeiro, ele calcula o verdadeiro positivo da classe e depois ele calcula o somatório e soma, né, para todas as classes aqui a taxa de verdadeiros positivos e depois ele faz aqui a taxa de verdadeiros positivos mais falsos positivos para todas as classes separadamente também e depois faz a média entre esses dois. Isso é o que a gente chama de micromédia, porque ele faz o cálculo desses caras aqui separadamente. Tá? Sobre essa perspectiva, né, todos os exemplos têm peso igual. Tá? Ou seja, quando eu estou fazendo micromédia, perdão, todos os exemplos têm peso igual no cálculo da precisão e da revocação. Tá? A micromédia ela é mais indicada em casos em que a gente tem desbalanceamento de classes. Tá? Então, em alguns problemas, eu tenho muito mais exemplos de uma classe do que outras. Tá? Isso é o que a gente chama de desbalanceamento de classes, beleza? Por exemplo, imagina um problema em que eu tenho... vamos pensar num problema em que eu tenho duas classes mesmo, que fica mais fácil da gente entender. Né? Eu tenho lá, por exemplo... de exemplos positivos eu tenho lá, pode ser isso mesmo que a gente tinha visto, 70%, da classe negativa eu tenho 30%, né? Ou mais do que isso, positivos eu tenho 90% e classe negativa eu tenho 10% da minha base de dados, né? Perceba que uma base eu tenho muito, nessa base eu tenho muito mais exemplos de uma classe do que da outra, né? Aqui eu tenho 70-30, aqui eu tenho 90-10, isso caracteriza o que a gente chama de desbalanceamento de classes, tá? Depois a gente vai ver isso daqui bastante mais à frente em outros vídeos, beleza? Mas quando a gente está fazendo esses cálculos, né, esse desbalanceamento de classes, ele pode, por vezes, nos levar a alguma incongruência, né, nos cálculos, em algumas conclusões que podem ser misleading, né, pode nos levar a uma conclusão errada, beleza? Então, para a gente... para problemas como esse, né, em que a gente tem desbalanceamento de classes, é ideal a gente utilizar a micromédia dessas medidas, tá? Quando eu tenho mais de duas classes sendo utilizadas, beleza? Porque cada exemplo aqui, né, esse desbalanceamento ele fica mais suavizado, digamos assim, tá? Quando eu estou utilizando a micromédia para fazer esses cálculos, tá? Já a macromédia, né, eu vou fazer as medidas localmente, depois eu faço a média global. Então, eu calculo de fato a precisão e a revocação para cada uma dessas classes, tá? Para cada uma das M classes, das C classes que eu tenho aqui nesse meu problema, né? E depois eu divido pelo total de classes que eu tenho, tá? Então, aqui todas as classes têm a mesma importância, entenderam? Independente se eu tenho desbalanceamento de classe ou não, ela vai... Aqui eu não estou levando em consideração o tamanho da classe, né? Eu estou simplesmente dividindo pelo número de classes. Então, aqui as classes elas têm igual importância nesse cálculo aqui, tá? Isso pode ser enganoso quando a gente está trabalhando com desbalanceamento de classes no nosso cálculo, tá? Bom,
Para a gente entender esses cálculos de micromédia e macromédia, né, vamos fazer um exercíciozinho aqui, vamos ver um exemplozinho, em que eu tenho aqui, por exemplo, a classificação de gravidade de um problema em baixa, média ou alta. Tá? Um problema de 3 classes, então. E eu tenho aqui, então, essa seria uma matriz de confusão para esse meu problema. Tenho aqui as classes, baixa, média e alta, que são as classes reais, aqui as classes preditas, baixa, média e alta, perfeito? E aqui eu preencheria com todos aqueles casos em que eu acertei, né? Acertei as baixas, acertei a média, acertei a alta. Aqui seriam aqueles casos em que meu exemplo é da classe baixa, mas ele prediz como média, aqueles exemplos da classe baixa ele prediz como alta, e assim por diante, beleza? Então vamos pensar que a gente tem essa situação aqui, né? Onde eu tenho aqui sendo expostas aqui aqueles exemplos da classe baixa, preditos como sendo da classe baixa 7, ou seja, 7 exemplos eu acertei para a classe baixa. Aqui um da classe baixa eu predisse como média, esse aqui é um erro. Aqui 4 da classe baixa eu predisse como alta, também é um erro, né? Aqui da classe média nenhum eu predisse como sendo da classe baixa. Eu acertei um da classe média, eu errei 12 aqui predizendo como sendo da classe alta. Aqui também eu errei, ele era da classe alta, eu predisse da classe baixa. Aqui também errei, era da classe alta, eu predisse como sendo da classe média. E aqui eu acertei, ele era da classe alta e eu predisse da classe alta. Bom, o que eu quero saber aqui é como que a gente pode fazer o cálculo de precisão e revocação aqui utilizando micro e macromédia nesse nosso problema. Como que a gente pode fazer esse cálculo então? Então, olha só, vamos colocar aqui a formulinha da micro e macromédia que a gente acabou de ver, né? Então, para a gente relembrar, né, a micromédia, nesse caso, eu já vou colocar direto a micromédia da precisão, tá? Vou chamar aqui de micro P, vai ser calculada utilizando aqui em cima, né, o somatório de igual a 1 até 3, eu tenho 3 classes, né, que de 1 até o número de classes, eu tenho 3 classes, da taxa de verdadeiros positivos daquela classe, dividido pelo somatório também para todas as classes, então aqui de 1 igual a 1 até 3, da taxa de verdadeiros positivos daquela classe mais os falsos positivos daquela classe, tudo bem? Do outro lado, nós vamos colocar aqui a macro P, que é a macromédia de P, que vai ser calculada da seguinte forma. Para cada uma das classes, eu vou calcular a precisão e depois tirar a média pelo número de classes. Então vai ser somatório de igual a 1 até 3 da precisão daquela classe, pré-QI, dividido pelo número de classes, que é 3 aqui nesse caso, beleza? Então, olha só, vamos fazer aqui, né? Micro P, né? Vamos fazer aqui em cima, o nosso numerador. É o somatório dos verdadeiros positivos de cada uma das classes. Então, verdadeiro positivo da classe baixa é 7, mais verdadeiros positivos da classe média é 1, mais verdadeiros positivos da classe alta é 6. Dividido, e aqui o nosso denominador vai ficar meio grandinho, por verdadeiros positivos, vão aí para cada uma das classes, vamos para a classe baixa primeiro. 7, que é o verdadeiros positivos da classe baixa, mais os falsos positivos para aquela classe, né? São aqueles caras que foram preditos como sendo da classe baixa, mas que não pertencem à classe baixa, né? Então, os falsos positivos para aquela classe baixa são 0 mais 1, mais os verdadeiros positivos para a classe média, que é 1, mais os falsos positivos para a classe média, que é 1 e 6. Mais 1, mais 6. Mais os verdadeiros positivos para a classe alta, que é 6. Mais os falsos positivos para a classe alta,
que é 4 e 12. Mais 4, mais 12. Então, isso daqui, fazendo as contas, vai nos dar aproximadamente 0,368. Já a macro precisão, aqui nesse caso, ficaria a precisão de cada um desses caras, né? E depois eu faço a média de todos eles, beleza? Então vamos lá. Primeiro, quanto que ficaria a precisão para a classe baixa? Seria 7 dividido pelo número de exemplos preditos como sendo da classe baixa, 8. Mais a precisão da classe média, que seria o total de verdadeiros positivos, né, 1, dividido pelo total de exemplos preditos como sendo da classe média. Seria o 8 aqui também. Mais o total de verdadeiros positivos para a classe alta, 6, dividido pelo total de exemplos preditos como sendo da classe alta. Vai me dar 22. Somando esses caras e dividindo por 3, beleza? Isso daqui vai me dar aproximadamente 0,424, beleza? Então, pessoal, percebam que esses dois valores são distintos, tá? 0,368 que eu obtive com a microprecisão é diferente do 0,424 que eu utilizo com a macroprecisão, beleza? Vou deixar aqui como exercício para vocês fazerem esse mesmo cálculo, né, mas agora com a revocação, beleza? Ao invés da gente fazer o cálculo com a precisão, peço que vocês façam o cálculo aí com a revocação, utilizando micromédia e macromédia. Tudo bem? Então foi isso, pessoal. A gente vai parar por aqui hoje. Essas daí foram as medidas mais simples possíveis que a gente tem na literatura para avaliar classificadores. A gente tem várias outras medidas que foram propostas depois, que variam, inclusive, em cima dessas medidas, mas isso é um papo para a gente ter em vídeos mais adiante. Tudo bem? Então, tentem fazer esse exercício aí, pratiquem e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!